Olá pessoal, aqui quem está falando é a Amanda e hoje vou dar uma aula sobre a Revolução Inglesa. Durante os séculos XVI a XVIII, o sistema vigente na Europa era o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico significa a autoridade do rei como fonte suprema. O primeiro absolutista da Inglaterra foi Henrique VII, o qual deu início à dinastia dos Tudor. Sua sucessora foi Elizabeth I, e durante seu reinado o absolutismo apenas se intensificou. Naquela época, Elizabeth governava com o apoio da burguesia e da nobreza, uma vez que eles tinham os interesses em comum. A Igreja Anglicana participava também desse jogo de interesses. Dessa forma, aplicava o conteúdo calvinista, que ia de acordo com os valores burgueses. Com a morte de Elizabeth I, a dinastia dos Tudor chega ao fim. O trono passa então para o seu primo Jaime, rei da Escócia, o qual dá início à dinastia dos Stuart. A burguesia e a nobreza passam a não concordar mais com a autoridade do rei e a sua grande intervenção na economia. O parlamento inglês era composto pela burguesia e pela nobreza. Dessa forma, uma vez que não concordavam com os princípios do rei, entraram em conflito com a dinastia dos Stuart. O parlamento estabelece, então, a petição de direitos, onde o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem autorização parlamentar. A essa altura, quem regia era o Carlos I, e o rei não ficou nem um pouco contente com essa petição. Diante de seu descontentamento, ele reage fechando o parlamento e perseguindo seus líderes. No entanto, em 1640, Carlos I se vê obrigado a convocar o parlamento por fins financeiros, uma vez que havia começado uma revolta escocesa. Novamente, os parlamentares criam uma série de medidas as quais limitavam o rei. Entre essas medidas, ele não poderia, por exemplo, dissolver o parlamento. Nesse contexto de conflitos entre rei e parlamento, a Revolução Inglesa é desencadeada. A Revolução Inglesa inicia no momento em que Carlos I, irritado com os parlamentares, manda sua guarda invadir o parlamento, que por sua vez organizou tropas para enfrentá-lo. Do lado do rei estava a nobreza anglicana e católica. Do lado do parlamento estava a burguesia, a nobreza ou gentry e os camponeses pobres. As tropas do parlamento foram lideradas por Oliver Cromwell. Dessa forma, o parlamento é vitorioso e Cromwell estabelece na Inglaterra o regime republicano, o qual ficou conhecido como protetorado. Os principais eventos desse período foram a formação da Comunidade Britânica, o Decreto de Ato de Navegação, a guerra contra os holandeses e o estabelecimento de título de Lorde Protetor de Oliver Cromwell. Após a morte de Cromwell, seu filho Ricardo assumiu o poder. Ricardo não era tão bom com política e administração quanto seu pai, por isso fora deposto depois de apenas 8 meses de governo. Após Ricardo ser deposto, eles decidem restabelecer a dinastia dos Stuart. No entanto, o rei deveria governar sobre o domínio político do parlamento. Durante esse período, então, houve os reinados de Carlos II e Jaime II. Jaime II tenta restabelecer o absolutismo, fazendo com que novos conflitos surgissem. O
parlamento, então, estabelece um acordo com o príncipe irlandês Guilherme de Orange III, com a condição de que respeitasse as ordens do parlamento. Dessa forma, houve um conflito entre as tropas de Guilherme contra as tropas de Jaime, fazendo com que o monarca inglês fosse deposto. Esse período foi chamado de Revolução Gloriosa. Guilherme devia seguir uma série de ordens do parlamento, entre eles estava o Bill of Rights. O Bill of Rights era uma forma do parlamento limitar os poderes do rei em vários aspectos, como, por exemplo, ele não poderia suspender leis ou aumentar impostos sem aprovação do parlamento. Era, então, o fim do absolutismo. Uma frase ficou conhecida sobre aquela época: o rei reina, mas não governa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem atentos para a nossa próxima aula sobre a Revolução Francesa.